E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor de discursivas aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para nós falarmos sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Ficam as mesmas recomendações que eu sempre faço, que vocês treinem, submetam o texto de vocês à avaliação de um examinador como forma de verificarem se há lacunas a serem colmatadas, se há pontos de melhoria no texto que produzem. Aqui no Estratégia, a gente tem alguns cursos com correção. Recomendo que vocês avaliem a possibilidade de adquirirem um desses cursos. Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou apresentar para vocês o tema. Depois, eu vou fazer as devidas considerações acerca do conteúdo e lá no final apresentarei uma proposta de solução, que é uma sugestão a ser considerada para confronto, para confrontar com o texto que vocês certamente produziram, beleza? Considerações acerca da estrutura já foram feitas nos simulados anteriores. Então, caso você tenha dúvidas sobre a estrutura para a banca Sebrasp, recomendo que vocês assistam aos simulados anteriores para suprimirem, para dirimirem essas dúvidas. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos começar. Bem, temos aqui um tema extremamente relevante por dois motivos, direitos humanos. Motivo 1, banca Sebrasp, né, pessoal? É uma banca que tem uma certa afeição por temas ligados a direitos humanos, cidadania, democracia, Estado democrático de direito e conceitos afins, tá? E o segundo é o caso ocorrido em 2022, o caso Genivaldo, tá? Que foi Genivaldo, um indivíduo que era era uma pessoa com deficiência e acabou vindo a óbito numa operação da PRF, numa diligência realizada pela PF em 2022 no estado de Sergipe, tá? Então, desse caso que infelizmente aconteceu, ganhou uma visibilidade muito grande a questão dos direitos humanos e a atividade policial da PRF. Então, em decorrência disso, foram inclusive criados vários protocolos, foram tomadas várias medidas para dar maior visibilidade a essa questão dentro da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Vamos voltar. Então, o tema é o seguinte: contribuição da PRF na proteção de direitos humanos em abordagens policiais e operações nas rodovias. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: o desafio de conciliar segurança pública e respeito aos direitos fundamentais nas ações da PRF, tá? Ponto 2. Então aqui, né, segurança pública, uma atividade que envolve o uso da força, não vou colocar versus, tá? E direitos humanos, tá? Então, como conciliar essas duas coisas, né? Capacitação da PRF para atuação humanizada, essa aqui é uma palavra que sua banca gosta, em contextos de vulnerabilidade e risco, né? Então, é uma atividade sensível, é necessário um preparo especial para que a atividade ocorra em respeito ao que prevê aos direitos fundamentais do indivíduo, não é isso? 3. A importância da transparência institucional para fortalecer a confiança pública na atuação da PRF. Desculpe. Por que eu coloquei aqui a questão da transparência institucional, pessoal? Porque se gerou uma demanda dentro da PRF, no sentido de tentar desfazer a imagem que ficou em consequência do caso Genivaldo. Tranquilo, meus amigos? Então, nenhum desses tópicos aqui, eles foram colocados a esmo, todos eles são aspectos que envolvem, né, esse caso, aspectos que envolvem inclusive trabalhando as consequências daquilo que ocorreu. Tranquilo?
vamos ver aqui o nosso primeiro tópico. Ah, não, antes eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante, pessoal. O mapa estratégico que eu trago, que eu apresento com alguma frequência para vocês aqui, a gente tem aqui como valores da PRF, respeito aos direitos humanos, tá vendo? E a gente tem aqui, ó, na visão, proteção à vida, aos direitos humanos e ao meio ambiente. E aqui nos objetivos estratégicos, intensificar as ações de garantia e promoção dos direitos humanos. Então, batendo o olho aqui no mapa estratégico da PRF, nós verificamos que a temática dos direitos humanos, ela ganhou uma relevância muito grande. E isso a gente pode verificar, né? Isso a gente constata a partir dessa exposição, né? A partir dessa evidenciação que nós tivemos neste momento. Tranquilo? Vamos continuar que não para por aí. Bem, Coordenação Geral dos Direitos Humanos. Essa aqui é uma reportagem do próprio site da PRF, que é uma fonte muito boa, inclusive, para vocês garimparem alguns temas que, eventualmente, nós não trabalharmos, que nós eventualmente, não trabalharmos aqui, né? Não viermos a trabalhar aqui, tá bom? Então, olha só, publicado em 2024. A Coordenação Geral dos Direitos Humanos, uma coordenação criada recentemente, foi instituída na PRF como um marco na promoção e proteção dos direitos humanos dentro da instituição. Com o objetivo de centralizar e aprimorar as políticas, o planejamento, a coordenação e a execução das iniciativas de direitos humanos, a CGDH tem desempenhado papel vital em projetos estratégicos que visam a fortalecer essas práticas no âmbito da PRF. Observem aqui, dentre os projetos notáveis administrados pela CGDH, destacam-se 3 principais iniciativas. O projeto Mapear, que é aquele projeto que é operacionalizado junto a ONGs de defesa dos direitos das crianças, então é um projeto que visa combater a exploração sexual nas rodovias federais. PRF Amiga dos Autistas e PRF Parceira dos Povos Indígenas. Pessoal, é um repertório que eu estou colocando aqui para vocês, um repertório avançado, um repertório que vocês devem guardar, porque isso vai enriquecer demais o texto que vocês vierem a produzir no dia da prova. Cada projeto aborda áreas críticas de direitos humanos, desde a prevenção da exploração sexual de crianças, é um mapear, né? Nas rodovias federais, a melhoria no atendimento e na compreensão das necessidades das pessoas com autismo e suas famílias, e eu acho que isso aqui é decorrência do caso Genivaldo, né? Até a promoção da segurança e proteção ambiental em colaboração com os povos indígenas, destacando-se pela abordagem de policiamento comunitário, que é uma outra palavra importantíssima, pessoal. Guardem aqui, incorporem ao repertório de vocês, policiamento comunitário, e pela criação de uma relação de confiança e respeito mútuo. A CGDH ainda conta com o setor de políticas em direitos humanos. Bem, beleza. Promovendo políticas de sensibilização e capacitando membros da PRF para lidar de maneira eficaz e respeitosa com questões de direitos humanos. Então, pessoal, observe aqui que a PRF ela tem evidenciado, demonstrado uma preocupação com o treinamento. Isso nos remete ao nosso tópico 2, né? Bem, para atuação em âmbito regional, foram criados os escritórios de direitos humanos e as bases descentralizadas de direitos humanos, que são responsáveis pela articulação, planejamento, coordenação, implementação, avaliação, disseminação e assessoramento de ações e políticas de direitos humanos. Pessoal, eu não vou ler tudo, mas vocês já perceberam aqui, com esses 2 slides, a importância desse tema para a PRF nesse momento atual. Agora nós vamos tratar de maneira mais específica sobre os tópicos do nosso texto. O primeiro tópico é o desafio de conciliar segurança pública e respeito aos direitos fundamentais. Meus amigos, a atividade policial, seja ela qual for, é uma atividade que envolve o uso da força, é uma atividade que envolve uma restrição
aos direitos fundamentais do indivíduo, né? Então, quando a Polícia Federal ela prende alguém, quando a Polícia Rodoviária Federal ela prende alguém, ela está cerceando o direito à liberdade da pessoa, né? Então, a atividade policial, por natureza, ela envolve o uso da força e, se necessário, o cerceamento de alguns direitos humanos. Só que para que isso aconteça, para que ela execute a sua função, ela não pode, obviamente, desrespeitar os direitos que ela se propõe a resguardar, né? Ela não pode cometer abusos na sua atuação, entendeu? Então, existe uma questão de razoabilidade, existe uma questão de proporcionalidade, existe uma questão de uso legítimo da força, que deve ser sempre observado nas atuações de qualquer força policial. O uso da força de forma proporcional, ela compromete, inclusive, a eficácia da operação e compromete a visão da sociedade em relação à atuação daquela força policial. Então as pessoas pensam, se o próprio policial, que é responsável por zelar pelo cumprimento da lei, atua em arrepio da legislação, então a gente observa que existe aí um paradoxo. Obviamente não dá para confiar nessa força policial. Então, obviamente, é uma questão sensível, não é uma questão que se resolve de forma muito trivial, mas é uma necessidade, é algo a ser sempre observado nas abordagens policiais, o uso proporcional, legítimo e devido da força. Tranquilo, meus amigos? Então é nessa linha que vocês devem caminhar na resposta para o tópico 1. Vamos ver agora o tópico 2 e, posteriormente, o tópico 3. Bem, capacitação da PRF para atuação humanizada em contextos de vulnerabilidade e risco. Então, a nossa ideia aqui é falar sobre capacitação. Coloca aqui, ressaltar a importância da capacitação e do treinamento para que o respeito aos direitos humanos seja incorporado à rotina policial. Então, nós vimos no slide anterior que isso já está ocorrendo, né, pessoal? De acordo com as diretrizes da Coordenação Geral de Direitos Humanos, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Projeto Mapear, Operação Rosas de Aço, que é uma operação que visa a combater abusos em relação à mulher, tipo importunação sexual nos ônibus, inclusive é uma operação que é implementada pelas próprias mulheres da PRF. E aqui na parte mais específica de capacitação mesmo, meus amigos. Curso complementar de direitos humanos, isso aqui é um exemplo concreto, curso de 38 horas aula, oferecido em formato EAD e módulos presenciais, é um curso híbrido, né? Para aproximadamente 700 policiais em todo o país. O curso abordou temas como escuta ativa, abordagem humanizada, tráfico de pessoas, trabalho escravo e exploração sexual infantil, com oficinas práticas e simulados de atendimento a populações vulneráveis. Coloca aqui também como exemplo de capacitação, inserção da disciplina de direitos humanos na formação da UniPRF, que é a escola de formação da PRF, criação da CGDH, que nós acabamos de falar e já falamos várias vezes, CGDH. E aí, pessoal, com mais exemplos, né? PRF lança nova formação de policiais com aulas contra tortura, racismo e LGBTfobia. Essa aqui é uma manchete da CNN, tá? Só botar no Google o que vocês acham. Novos fundamentos devem ser entregues nessa quinta-feira pela PRF ao ministro da Justiça. Isso aqui é de 2024, salvo o melhor juízo. O documento intitulado Fundamentos da Formação da PRF tem 44 páginas e lista ensinamentos que devem ser feitos aos agentes de informação, entre eles o combate ao racismo, tortura e a LGBTQIA+fobia. As mudanças na matriz curricular ocorreram por determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que está atualmente com o Lewandowski, né, após casos de abordagens violentas que resultaram em mortes, né, como nós já falamos aqui. Sobre a importância da transparência institucional para fortalecer a confiança pública. Então, como essa transparência ela pode ser
implementada, ela pode ser intensificada. Procedimentos padronizados para abordagem. Então, se há procedimentos padronizados, a margem de discricionariedade do PRF, ele diminui. Então, a chance de ocorrerem desvios, ela é menor, né, pessoal? Se existem procedimentos padronizados para abordagem para os diferentes públicos, a chance de que ocorra uma abordagem inadequada, considerando as especificidades daquela pessoa, é menor. Vocês concordam comigo? Tranquilo? Nós temos aqui o projeto das bodycams. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um tema exclusivo sobre isso, tá? Sobre o uso das câmeras nos uniformes, tá? Se inscreve lá no meu canal do YouTube, vocês vão encontrar esse tema, tá? É um projeto que iniciou em 2023 na PRF. Ocorreu um piloto em 5 estados, se não me falha a memória, em 2024, e está em vias de implementação pela força, né? Eu não sei se vai acontecer esse ano, em 2026, mas acredito que venha acontecer no curto prazo, né? E aí a gente tem toda uma discussão acerca do uso das câmeras. Eu faço essa discussão, inclusive, aprofundada no vídeo que nós temos lá no meu canal. Então, caso vocês queiram aprofundar no tema e entender, né, todos os aspectos que estão envolvidos nos usos das câmeras corporais, só dá uma olhada no vídeo lá, né? Não é algo absolutamente incontroverso, tá, pessoal? Mas a experiência mostra que, de forma geral, atendido determinados parâmetros, é uma experiência exitosa no sentido de reduzir a letalidade policial e no sentido de reduzir a própria vitimização policial também, tá? Mas principalmente a letalidade policial. Tranquilo? Vamos seguir. Disponibilização de dados abertos, informações em portais de transparência. Eu acho que isso aqui realmente a gente pode melhorar, né? Já vem melhorando, mas a gente pode melhorar. A gente já trabalha com concursos da PRF há muitos anos e nem sempre as informações elas são encontradas de uma forma muito fácil, né? E aí a gente tem outros canais, ouvidoria, né, para os cidadãos fazerem queixas, corregedoria para investigar os fatos que ocorrem dentro da PRF e por aí vai, tá? Os exemplos não param por aí. Agora nós vamos ver a nossa proposta de solução, que nosso tempo já está praticamente esgotado, tá? Vamos lá. Vamos à nossa introdução. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, desempenha papel crucial na segurança pública ao fiscalizar o trânsito nas rodovias federais e, sobretudo, ao atuar na repressão a diversas formas de criminalidade. Dada a capilaridade de sua presença e a diversidade dos contextos em que atua, sua missão vai além da contenção de ilícitos, exige o compromisso com os direitos fundamentais dos cidadãos. Nesse sentido, garantir a segurança sem abrir mão da legalidade e do respeito à dignidade humana constitui um dos maiores desafios da atuação policial nas estradas federais. Então, o que eu quis dizer aqui é que a PRF atua em todo o país, então existem uma série de situações com que ela pode se deparar, existe uma série de pessoas com diferentes especificidades que ela pode se deparar e é importante que ela tenha esse contexto devidamente internalizado dentro da sua formação. Esse contexto, né, que ela consiga garantir uma atuação policial eficaz sem desrespeitar os direitos fundamentais. Para que essa atuação seja compatível com os princípios democráticos, o equilíbrio entre autoridade e respeito aos direitos fundamentais demanda preparo técnico e sensibilidade institucional. Preparo técnico dos agentes e sensibilidade da instituição. Situações envolvendo pessoas em vulnerabilidades, migrantes, crianças, comunidades tradicionais ou motoristas em contextos de crise exigem abordagens humanizadas e não discriminatórias. Nesses casos, cabe à PRF assegurar que o uso da força seja sempre proporcional, essa é uma palavra importante, necessário e legal. Ademais, episódios isolados de violência, quando não enfrentados com seriedade, tendem a minar a confiança pública e abrir espaço para questionamentos sobre o papel da força policial em um Estado democrático de direito. Tá? Então, esse aqui é o dano à imagem decorrente, às vezes, de uma ação infeliz de alguns agentes. Beleza?
Diante disso, pessoal, são aquelas observações de sempre, né? Observe aqui o uso dos conectivos, dos instrumentos para dar coesão textual. Então aqui eu faço uma referência ao que foi mencionado anteriormente, né? Para que essa atuação, né? Eu falo sobre a atuação que eu mencionei lá atrás. Isso vai criando uma liga no texto, isso vai dando coesão, progressividade ao texto, tá? Nesses casos, né? E por aí vai, tá bom? Diante disso, é um outro mecanismo utilizado para apresentar, para dar prosseguimento à ideia, tá? Que já está sendo desenvolvida. A PRF tem investido na formação continuada de seus quadros, a realização de cursos sobre abordagem humanizada, uso progressivo da força, escuta ativa e identificação de sinais de tráfico de pessoas, trabalho escravo e exploração sexual infantil tem ganhado centralidade na política de capacitação. Além disso, o projeto de uso de câmeras corporais e a exigência de registros detalhados das ocorrências são medidas que aumentam a transparência e fortalecem a responsabilização dos agentes. Somam-se a isso, então, uma expressão para dar uma continuidade, né, em adição àquilo que está sendo falado, né? Somam-se a isso a criação de corregedorias e o fortalecimento das ouvidorias que contribuem diretamente para coibir abuso e consolidar uma cultura institucional orientada à legalidade. Aqui você poderia falar sobre a criação da CGDH, né, pessoal, das coordenações e por aí vai, das secretarias, dos escritórios, né, e por aí vai. Também, né? Por fim, a transparência institucional é essencial para garantir a legitimidade da atuação policial em um Estado democrático de direito. Então, a transparência, né? No caso da PRF, tornar públicos os procedimentos operacionais, dados de fiscalização e os critérios de abordagem permite que a sociedade acompanhe, compreenda e fiscalize o uso da força estatal. Além disso, mecanismos de escuta ativa, como ouvidorias e canais de denúncia acessíveis, possibilitam que a população participe da construção de uma atuação mais justa e eficiente. Assim, ao adotar medidas de transparência, que aqui é como se fosse a conclusão do texto e do parágrafo, né? Assim, né, portanto, por fim, né, ao adotar medidas de transparência, a PRF previne violações de direitos e reforça a confiança pública em seu trabalho, consolidando-se com uma instituição alinhada aos princípios democráticos e ao respeito à dignidade humana. Meus nobres, é isso, acho que nós batemos aqui as principais ideias. Quaisquer dúvida, podem me procurar pelo meu Instagram, Deixa eu fazer direitinho aqui. prof.marcio.damasceno. Podem me procurar por meio do meu Instagram, que eu, na medida do possível, os ajudarei com o que precisarem, beleza? Nos vemos na próxima, policiais. Forte abraço.